Abacuque, capítulo 3. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam das suas mãos. Ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, temiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Senhor, pela tua presença no nosso meio. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem feito um milagre na nossa vida. Bendito é o teu santo nome. Ó Pai, agora em que estamos diante da tua palavra, Senhor, de nós mesmos não temos nenhuma sabedoria, mas que o teu Espírito Santo possa falar à nossa necessidade. Deus, fala conosco nesta noite. Senhor, nós somos dependentes de ouvir a tua voz. Nós somos carentes de ti. Senhor, nesta noite nós dizemos que a nossa alma tem sede do Deus vivo. Meu Deus, visita nosso coração nesta noite. Senhor, nos exorta, ó Pai, nos conforta, nos consola, ó Deus. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período exatamente igual ao momento que o profeta Abacuque vivia.
Ele estava vivendo num período onde havia muitas indagações, muitas perguntas a Deus. E Abacuque, quando ele se levanta para trazer a palavra de Deus ao povo, ele se levanta com uma pergunta a Deus. Ele tinha uma indagação a fazer ao Senhor. Hoje, nós vemos muitas pessoas fazendo um questionamento a Deus. Colocaram suas esperanças nas Forças Armadas e o que esperavam não aconteceu e perderam a fé em Deus. E hoje eles perguntam, onde está esse Deus? Onde está esse Deus? Há poucos dias um ator estava perguntando que Deus é esse. Porque não tem o conhecimento de Deus que nós temos. Nós sabemos que nós servimos a um Deus poderoso. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que quando Ele fala, os montes se estremecem. Nós servimos a um Deus que marcha sobre a face das águas. A um Deus que fez todas as coisas e que controla todas as coisas. E nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós temos essa experiência com o nosso Deus. O questionamento de Abacuque ao Senhor está no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Era um momento que Abacuque vivia, era um momento de discórdia, um momento de litígio, de contenda, a violência imperando naqueles dias, e o povo clamava a Deus, e em seus corações eles sentiam que Deus não estava ouvindo, ou que Deus não estava respondendo. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Mas o certo é que Deus estava escutando a oração do povo. O momento que nós vivemos é exatamente esse. Onde você está buscando os seus recursos. A sua vitória está posta na mão de quem? Nós temos postos as nossas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando o profeta diz, por que me fazes ver a iniquidade e me fazes ver a opressão? Meu irmão, a resposta de Deus está justamente aqui. Quando Abacuque questionava a Deus, por que Deus não responde? E Deus mostrava para ele a iniquidade do povo. Deus mostrava para Abacuque a opressão sobre o povo. O que Deus queria dizer naquele momento é que Ele estava chamando o povo a um arrependimento. Quando Deus mostra a iniquidade, Deus não quer simplesmente mostrar a iniquidade para que a pessoa sinta vergonha, mas Deus está mostrando a iniquidade para que a pessoa possa se arrepender. É uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós para nós nos arrependermos. Deus tem chamado essa nação ao arrependimento. Nação que nós vivemos, Deus tem dado mais uma oportunidade de arrependimento. Arrependimento de quê? Da idolatria. Arrependimento da prostituição. Arrependimento das iniquidades, da opressão que se fazem sobre os pobres. Nos versículos mais adiante, diz, por esta causa a lei se afrouxa. O que é que nós estamos vendo nos nossos dias, no nosso país? E o juízo nunca se manifesta. O que nós estamos vendo é a justiça contaminada. E ela não se manifesta para fazer justiça. Porque o ímpio cerca o justo. E o juízo se manifesta distorcido.
É o retrato do que nós vivemos hoje. Quando o justo está sendo cercado pelo ímpio. Hoje nós, que somos pessoas de bem, homens de bem, que trabalham, têm sua família, que buscam seguir as leis, estão acuados dentro de casa. E os ímpios estão livres pelas ruas, porque não há justiça. A palavra de Deus diz que Deus olhou ao mundo e achou mal que não houvesse justiça. É um momento que Abacuque vivia, é exatamente o nosso momento que nós vivemos. Mas a grande preocupação de Abacuque não era com o sofrimento físico, não era com as lutas físicas que ele teria que enfrentar, que o povo estava enfrentando, não era com a opressão que o povo estava enfrentando, com a justiça. Quando os pobres estavam sendo devorados secretamente. A grande preocupação de Abacuque está no texto que nós lemos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Hoje está faltando temor à palavra de Deus. Há poucos dias, essa semana, eu vi um batismo sendo realizado que eu fiquei triste, eu fiquei sem palavras. Falei, Senhor, onde está o temor? Até comentei com a minha esposa, se tivesse um pingo sequer de temor de Deus, não faria o batismo daquela forma. Falta temor à palavra de Deus. Mas os seus servos, aqueles que estão diante de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, temem. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Meus irmãos, nós podemos ouvir muitas vozes. Paulo ele vem dizer que há muitas vozes no mundo, nenhuma delas tem sentido. Mas o que nós precisamos temer é a voz de Deus. Quando Deus fala conosco, nós precisamos obedecer. Porque somos servos de um Deus poderoso. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa é a grande preocupação de Abacuque. Que a obra de Deus não morresse no decorrer dos anos, mas que a obra fosse avivada. Meus irmãos, essa é a nossa grande preocupação. Que a obra de Deus seja avivada nos nossos dias, no nosso país. Seria muito bom se dentro das igrejas pregassem a palavra de Deus e não a política. Seria muito bom se dentro das igrejas pregassem a busca pelo Espírito Santo e não a busca pela prosperidade. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus já nos deu um conselho, ajuntai tesouro no céu. Meus irmãos, nós precisamos ajuntar tesouro no céu. Como? Servindo ao Senhor, buscando todos os dias sermos cheios do Espírito Santo, sermos avivados na sua obra, não deixar a obra de Deus morrer. Houve uma geração no povo de Israel que não conheceu o Senhor. Está registrado lá no livro dos Juízes. Aquela geração não conheceu o Senhor. E hoje nós estamos caminhando para uma geração que não conhecerá o Senhor, ou não terá um pleno conhecimento do Senhor. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Não podemos deixar essa obra ser esquecida. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nos versículos seguintes, o profeta começa a dizer a grandiosidade do Deus que nós servimos. Um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que supre as nossas necessidades, mas principalmente um Deus que marcha com seus carros de salvação. Deus tem colocado diante dos homens uma grande salvação. Não a salvação de um regime de governo que passará daqui a 4 anos, daqui a poucos anos, como todos os governos passaram, como todos os reinos passaram, mas uma salvação
eterna. É a salvação da condenação eterna que hoje está sobre a vida dos homens, daqueles que não aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador. Naturalmente, há essa condenação sobre a cabeça de cada um dos homens. Mas Deus tem proposto uma grande salvação, uma salvação eterna. O texto que nós lemos fala que os caminhos eternos pertencem a Deus. E nós precisamos buscar aquilo que é eterno. Nós precisamos buscar aquilo que vem de Deus, que vem da eternidade. Porque isso é o verdadeiro tesouro. É buscar aquilo que é eterno. A palavra de Deus diz que nós não devemos buscar aquilo que nós podemos ver, porque o que nós podemos ver é passageiro. Mas aquilo que nós não vemos, isso é eterno. Quem já viu a Deus aqui? Quem viu Deus? Ninguém viu a Deus. A palavra fala que ninguém viu a Deus. Mas um dia nós veremos face a face. Porque nós temos buscado aquilo que é eterno. Um dia nós estaremos na sua presença, diante do seu trono. E a nossa confiança está posta em Deus, nas promessas do Senhor Jesus. Porque quem nos prometeu foi o Senhor Jesus. E a palavra nos fala que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. E as palavras do Senhor Jesus não passam. O profeta Abacuque, ele começa a falar com o povo, a mostrar para o povo a experiência que ele tinha com Deus. Essa intimidade que ele tinha com Deus, o conhecimento eterno, o conhecimento do Deus eterno. E ele mostra que conhecia plenamente o poder de Deus e sabia em quem ele estava colocando a sua confiança. Nos versículos finais, ele fala da sua experiência. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Meus irmãos, quando o Senhor fala conosco, o que nós podemos fazer é chorar na sua presença. Aqueles que já tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus, sabem muito bem o que é o ventre comovido, é aquilo que é interno. Não é uma aparência, mas é aquilo que parte do coração. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Meus irmãos, há poucos dias eu tive essa experiência. Nós estávamos orando no monte e houve um certo momento que eu não consegui ficar de pé. Não consegui. E o certo é que na presença de Deus nós não conseguimos permanecer de pé por causa da sua glória. E nós precisamos buscar essa experiência com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Por isso nós insistimos aqui, durante o decorrer de todo esse ano, irmãos, busquem ser cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo na nossa vida que nos levará a ter essa intimidade, esse contato direto com Deus. O profeta teve essa experiência com Deus. Quantos servos do Senhor relataram as suas experiências quando eles estiveram na presença de Deus? Daniel, ele diz que quando ele estava na presença de Deus, ele caiu como morto. João, da mesma forma, caiu como morto e não havia nele forças para ficar de pé. Porque nós servimos a um Deus poderoso. E o certo é que nós não resistimos à sua glória. Porque ainda estamos nesse corpo corruptível, nesse corpo que está fadado ao pecado, e a iniquidade está sempre diante de nós, e a opressão está sempre diante de nós. Por isso nós clamamos a todo momento:
Senhor, perdoa os meus pecados. Deus tem chamado essa nação, Deus tem chamado a cada um dos homens ao arrependimento e que nós possamos dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O profeta expressa sua confiança em Deus. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Nós estamos esperando em quem? Num governo passageiro? Num reino passageiro? Ou nós estamos posto a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso? No Deus que fala e os montes se derretem. Esse é o nosso Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, meus irmãos, nós estamos vivendo esse período da figueira que não floresce. Que a figueira não deu seus frutos. É importante nós lembrarmos para que serve o figo. A palavra nos fala a respeito do figo. Havia um rei chamado Ezequias, que estava ferido de morte. E Deus chama o profeta e diz: fala para Ezequias que ele vai morrer. E o profeta Isaías vai lá e fala: põe em ordem sua casa. Meu irmão, a sua vida espiritual está em ordem. Põe em ordem sua casa, porque vai morrer. Põe em ordem sua casa, porque morrerás e não viverás. E aquele rei, então, ele se vira para a parede, chora e confessa ao Senhor e clama ao Senhor por misericórdia. Saindo o profeta ali do quarto, Deus chama novamente o profeta e diz: volta, faz uma pasta de figo, coloque sobre a úlcera e eu vou sarar o rei e dar-lhe mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Nós, lendo a história, no nosso pensamento, nós achávamos que seria melhor se Deus não tivesse dado. Porque nesses 15 anos não fez nada que agradasse a Deus. Mas Deus deu a ele 15 anos. O figo, ele representa aqui a cura. O figo representa a cura. Hoje nós estamos diante de uma igreja que precisa realizar curas, não em seu nome, mas em nome daquele que é todo-poderoso. E mesmo que hoje a religião não tenha condição de levar cura ao homem, a cura do pecado, não tenha condição de exortar o homem para que ele chegue ao arrependimento, Deus quer que nós ainda estejamos firmados na sua promessa. Quando o Senhor Jesus procura figo em uma figueira e não encontra, o Senhor Jesus fica bravo com a figueira e fala: nunca mais alguém coma fruto de ti. E a figueira se seca. Na casa da minha mãe tem um pé de figo, uma figueira. Não sei se é exatamente a mesma, mas funciona da mesma forma. Durante o decorrer do ano, ela perde todas as suas folhas. Cai pelo terreiro, suja o terreiro, aquela coisa toda. Mas quando ela começa a dar folhas, ali está também o seu fruto. Sempre que a figueira ela está com folhas, também ela tem fruto. Muitas vezes o fruto vem antes da folha. Então, quando o Senhor Jesus olha para aquela figueira, a palavra relata muito bem, que diz que a figueira tinha folhas. E o Senhor Jesus deduziu que talvez tivesse frutos. Porque a figueira é dessa forma. Sempre que ela dá as folhas, ou antes ou juntamente com as folhas nascem os frutos. Vem o figo e Jesus não acha. Meus irmãos, está falando de um momento que nós estamos vivendo hoje. Quantos crentes que têm aparência de crente, têm aparência de servos do Senhor, mas não produzem frutos. São estéreis. Mas se olharmos com os nossos olhos carnais, nós veremos ali um servo de Deus. Mas o seu coração está diante do Senhor. Tem aparência de servo, mas não produz frutos.
Hoje nós vemos a religião no nosso país, ou podemos dizer no mundo, uma religião que tem aparência de igreja, tem aparência de noiva, mas não produz frutos. Mas de que fruto a palavra está falando? João Batista, ele vem dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por todos os caminhos que nós olhamos a palavra de Deus, Deus está nos chamando ao arrependimento, à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nem haja fruto na vide. A palavra de Deus está no Salmo 104, no versículo 15, diz que o vinho é o que alegra o coração do homem. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de tristeza, uma vida de necessidade às vezes. Mas mesmo nesse período, um período difícil que nós vivemos, às vezes passamos por angústias na família, quando muitas vezes perdemos os nossos entes queridos, e a tristeza invade o nosso coração. Para nos falar: ainda assim eu confiarei no Senhor. Ainda que decepcione o produto da oliveira. Oliveira é de onde é retirado o óleo. Lá no Salmo 104, no mesmo versículo, diz que o óleo é que faz brilhar o rosto. O óleo, lá na época, em Israel, tinha muitas utilidades. Uma das utilidades principais era para ungir reis e sacerdotes. O óleo fala do poder. E hoje nós estamos vivendo uma religião sem a unção, sem o poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Ainda que nós estejamos sem alimento, sem recursos, nós precisamos confiar em Deus. Todavia, pode acontecer todas as coisas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós estamos encerrando um ano. Foi um ano difícil, mas Deus se mostrou presente na nossa vida. Foi um ano de luta, mas Deus nos deu vitória. Foi um ano de tristeza, mas Deus alegrou o nosso coração. E nos aproximamos de um novo ano. Nós não sabemos o que nos espera no próximo ano. Há projeções de perseguição, que já foi anunciada, de perseguição à igreja, que já foi anunciada. Todavia eu me alegrarei no Senhor. A projeção de uma situação econômica difícil. Talvez o desemprego haverá de bater na nossa porta. Mas uma coisa nós sabemos: Deus vai nos sustentar nesse novo ano. Porque Deus não desampara os seus. Ele é o Deus da nossa salvação. E nele estamos confiados. Seja qual for a situação que nós haveremos de enfrentar no próximo ano, de uma coisa nós temos certeza: Deus estará conosco. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como da serva. Meus irmãos, Deus será a nossa força no próximo ano. Para isso, nós só precisamos confiar no Senhor. Nós não confiamos nos homens. Aliás, a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem
para a sua salvação. E faz do braço de carne a sua salvação, esquecendo-se do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Porque nós temos experiência. Aquilo que nós temos ouvido e visto, isso nós falamos. Nós temos experiência com esse Deus. E podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que até aqui o Senhor nos sustentou. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Mas nós sabemos que daqui a um ano, se o Senhor Jesus não vier nos buscar, não chamar o nosso nome, nós estaremos aqui mais uma vez, louvando e bendizendo ao seu santo nome. Porque hoje nós não viemos aqui para assistir um culto. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus. E para agradecer a Deus aquilo que Ele fez por nós. Durante todo esse ano. Mas muito mais. Nós somos gratos e glorificamos a Deus pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Derramou o seu sangue para que hoje nós pudéssemos nos arrepender das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Somente por esse sangue nós podemos dizer que estaremos com o Senhor na eternidade. Nós podemos trilhar esse caminho eterno, porque nesse caminho eterno o imundo não passará por ele. Somente aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, esses trilharão esse caminho eterno que pertence ao nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite nós possamos ter um coração grato a Deus, pelo Senhor Jesus, e pelos livramentos e pelas bênçãos que Deus derramou na nossa vida. Ainda que toda situação seja diversa, uma coisa nós temos certeza: Deus estará conosco e nós podemos dizer, a minha alegria está no Senhor. A nossa alegria não está na situação. A nossa alegria está no Deus da nossa salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque nos aguarda no próximo ano, seja o que for, eu me alegrarei no Senhor. Seja lutas e adversidades, eu me alegrarei no Senhor. Porque Ele é a rocha que é mais alta que eu. Porque Ele é o Deus poderoso, o Deus que fala e os montes se derretem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar na Sua palavra e que nós, no próximo ano, possamos estar confiantes no Deus da nossa salvação. Que a nossa confiança seja posta em Deus, para o louvor e glória do Seu santo nome. E aguardamos o dia em que nós o veremos face a face. Bendito é o nome do Senhor.